Olá, tudo bom? Nesse vídeo, Teoria da História 4, nós vamos abordar a historiografia moderna ou a história positivista. É interessante que você assista aos outros vídeos da série, que é o vídeo 1, Teoria da História, História Mítica, e o vídeo 2, Teoria da História, História Grega, o vídeo 3, Teoria da História, História Teológica, e o vídeo 5, Teoria da História, História Nova ou Escola dos Análises. E assim você terá uma visão geral da historiografia, a ciência da história. Espero que vocês gostem, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário, acione o sininho para receber as nossas notificações e vamos ao que interessa, vamos direto para o vídeo. A transição da Idade Média para a Idade Moderna. No início da Idade Moderna, século XVI, encontra-se em plena desestruturação o sistema feudal. E as condições permitem que a burguesia em formação, um grupo social da cidade que tem interesse pelo comércio e pela manufatura, vá se impondo gradualmente e aos poucos o fenômeno da urbanização se intensifica até os dias atuais. O humanismo, o homem como centro da nova sociedade. Na Idade Média, o centro da sociedade era Deus, era o divino, porque era a Igreja Católica quem tinha o controle da mentalidade social, da organização do pensamento religioso, do pensamento cultural. Mas com a transição da Idade Média para a Idade Moderna, justamente com o renascimento cultural e científico, o renascimento urbano, o renascimento do comércio, surge agora uma nova mentalidade na qual o centro agora não é mais o divino, como era na Idade Média. O centro agora dessa nova sociedade passa a ser o homem, passa a ser a ciência, passa a ser a cultura científica, o pensamento científico. Há agora um retorno à mentalidade clássica greco-romana que supervalorizava o homem e os seus feitos. Assim, vai surgir o humanismo, que focaliza sua atenção no homem como centro do universo. Esse homem como centro dessa nova sociedade se opõe à sociedade medieval, que tinha no seu centro de organização o cristianismo, o divino, o religioso. Era uma sociedade que se preocupava apenas com a fé cristã, porque ela era quem explicava todas as coisas através da tradição. Explicava o surgimento do mundo, o surgimento do homem, a organização social cristã e todo o arcabouço econômico e político, como, por exemplo, justificava o rei. Agora, nós estamos nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, de uma sociedade que tem o divino, o religioso, no centro, para uma sociedade que tem o homem, a ciência, no centro dessa organização. E assim, a sociedade começa a transitar da fé para a razão. Ocorre aqui o contato com a filosofia árabe e, por meio desta, com a filosofia grega, sobretudo Aristóteles. Inicia-se uma mudança na cultura da época. Desde o século XII ao século XIII, já havia os que dividiam e conciliavam fé e razão. Aos poucos vai se formando uma concepção não teológica do mundo e da história. E o conhecimento agora não parte mais da explicação divina, mas de uma explicação racional. O racionalismo também vai se impor daqui em diante, nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Não haverá mais uma preocupação com a salvação, com a vida no outro mundo, mas no progresso científico, tecnológico, econômico e na perfeição deste. Ou seja, não será mais uma sociedade guiada pela fé, mas pela razão. Assim como o racionalismo, o empirismo também é uma outra corrente de pensamento que vai se fortalecer nesse período, porque ela enfatiza o papel da experiência no processo de conhecimento, recusando explicações que não se apoiavam em fatos, explicações míticas, teológicas, crendices e outras que eram muito comuns na Idade Média. Além do racionalismo e do empirismo, o Renascimento também vai ter importante influência nesse período de transição, de reformulação do pensamento, das mentalidades. O Renascimento vai desprezar os 10 últimos séculos medievais e vai procurar retomar a antiguidade greco-romana em seus valores, em sua arte, em seu conhecimento, em sua filosofia. E isso vai ter consequências importantes para a produção do conhecimento histórico desse período. A influência do Renascimento, razão, empirismo e humanismo na historiografia moderna. Essa mudança inicia-se com a preocupação com textos antigos e sua exatidão, com a pesquisa, com a formação de coleção de moedas, com objetos de arte, com inscrições antigas. Haverá agora um enorme material para a reconstituição desse passado.
Assim, do século XVI ao XIX vão se multiplicar as técnicas em reunir, preparar e criticar o material organizado e coletado para, em cima desse material, produzir uma narrativa histórica, ou seja, toda a documentação que fornece dados e elementos para a interpretação da história. Um exemplo desse avanço produzido por essas novas técnicas é a descoberta tanto de assuntos novos, de temáticas novas, como a correção de narrativas produzidas anteriormente, como por exemplo, em 1440, descobriu-se que a doação de Constantino era um documento falso, forjado entre o século VIII e o século IX depois de Cristo, onde Constantino doava ao Papa Silvestre I a Itália e a cidade de Roma, e respectivamente a primazia sobre os outros bispados. A técnica acima também permitiu esclarecer que a mulher papa, que existiu entre os séculos XII e XIII, a papisa Joana, também foi criado no século XIII. Portanto, os estudiosos humanistas do século XII em diante, eles revivem a tradição crítica dos filósofos e dos historiadores da antiguidade, que nós estudamos no vídeo Teoria da História 2. Do avanço das técnicas eruditas nascem a cronologia, que estuda a fixação das datas, a epigrafia, o estudo das inscrições, a numismática, o estudo das moedas, a sigilografia, o estudo dos selos, a diplomacia, o estudo dos diplomas, a onomásticas dos nomes próprios, a heráldica dos brasões, a genealogia das linhagens familiares, a arqueologia dos vestígios materiais antigos e da filologia dos escritos antigos. Os objetivos da técnica para a produção da história. Há aqui um esforço contínuo através da técnica, do desenvolvimento da técnica, para se aprender a escolher os documentos significativos, a situá-los no tempo e no espaço, classificá-los quanto ao gênero e criticá-los quanto ao seu grau de credibilidade. O século XVIII e o surgimento da história iluminista. No século XVIII ocorre a desestruturação do sistema feudal e o avanço da ordem burguesa. Surge aí o iluminismo, no século XVIII, a corrente filosófica que mostra a história como tendo um desenvolvimento linear, progressivo e ininterrupto da razão. Para os iluministas, a Idade Média foi, portanto, um período das trevas, causado pela fé, pelos mitos, pelo pensamento místico, pelo pensamento teológico como explicação de tudo. Mas agora o iluminismo é o conhecimento que se aproxima da verdade através do uso da razão. Para os iluministas, a humanidade iria cada vez mais dominar a natureza. Voltaire preocupava-se com a sociedade em seu sentido mais amplo, a história da civilização. O homem iluminado, levado pela fé em sua própria razão, trabalharia agora para o seu próprio progresso. Dentro desse novo contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna, influenciada pela razão, pelo empirismo, pelo humanismo, por um retorno ao Renascimento, pelo movimento iluminista, a burguesia, a nova classe emergente nesse processo de transição, organiza também a sua nova explicação para o mundo. A burguesia, depois das guerras napoleônicas, passa a buscar novas formas de organizar o pensamento para explicar essa nova realidade, que é a realidade econômica liderada pela burguesia. Não são mais os teólogos que estão no comando das explicações do mundo, mas sim os filósofos racionalistas, os filósofos empiristas, os humanistas, os iluministas. E assim, dessa necessidade da burguesia de organizar um novo pensamento para explicar, justificar e legitimar essa nova sociedade regida por uma nova classe que é a burguesia, vai surgir o liberalismo, que é essa corrente que vai explicar, justificar racionalmente essa nova sociedade. Essa corrente filosófica reclama o progresso através da liberdade. Contra quem? Contra toda a autoridade da igreja e das monarquias que se deu em todos os níveis da sociedade nos séculos anteriores. O liberalismo depois da Revolução Francesa. Num primeiro momento, o liberalismo vai ter uma função destruidora das monarquias absolutistas, mas depois vai se fixar numa posição organizadora, reorganizadora dos estados nacionais, agora liberais, como por exemplo, começando pela Inglaterra. Quem são os historiadores liberais desse período? São especificamente liberais, muitos eram estadistas, estavam envolvidos com ação política e produzem uma história em geral de caráter nitidamente político. Outro fenômeno que vai interferir para a formação da historiografia moderna, para o modo de como se deve produzir a história desse período,
vai ser o surgimento do nacionalismo, da história nacional. No século XIX vai ocorrer a afirmação dos nacionalismos europeus e seus conflitos decorrentes. Existem então os estados nacionais em organização, como a Inglaterra e a França, e os estados nacionais em unificação, como a Alemanha e a Itália. Ambos vão se interessar pelo estudo da história nacional e vão surgir, assim, em suas sociedades, inúmeras pesquisas, tanto governamentais como particulares, para produzirem a sua narrativa nacional. A origem de seus estados, que vai servir de liga para dar coesão a essas sociedades, para o fortalecimento de seus estados nacionais, construindo uma narrativa que gere na população uma identidade nacional, uma ideia de pertencimento a um país. Daí a importância da narrativa das histórias nacionais nesse período do surgimento dos nacionalismos na Europa. Temos um exemplo aqui da história nacional iluminista na Alemanha. Como que ela vai se dar? Ela vai pesquisar sobre o período medieval alemão, vai procurar sua origem bárbara ou germânica, vai compilar uma série documental, a Monumenta Germânica Histórica, vai ser uma obra estimulada pelo próprio governo alemão, vai levar décadas de trabalho para recolher textos, classificá-los e etc. E assim eles vão reunir leis bárbaras, documentos sobre imperadores, papas, crônicas, poemas e etc. Todo o material que eles puderem coletar para a produção dessa história nacional alemã, a Alemanha nesse período fará. Os historiadores nacionalistas pós-iluminismo. Esses historiadores que vão ser contratados pelas grandes coroas, pelas grandes monarquias, pelos estados nacionais em formação, para pesquisarem, coletarem, se utilizarem do método historiográfico da época, que se embasa no iluminismo, no racionalismo, no empirismo, no humanismo, e que se utiliza de técnicas de coleta, como nós vimos nos slides anteriores, para organizar materiais, artigos, que se utilizam das técnicas que nós estudamos nos slides anteriores, para organizar textos antigos, coleções de moedas, objetos de artes antigos, pertencentes às grandes famílias, às grandes coroas e outros objetos de outros vestígios materiais. Esses historiadores nacionalistas, durante esse período, eles vão ser classificados como românticos. Por quê? Porque vão adotar uma certa contemplação sentimental da história, vão voltar ao passado com certa nostalgia. A história poderá ser feita a partir de uma análise fria. A época predileta de pesquisa da grande maioria deles será a Idade Média, como os castelos, as lendas, a crueldade, os cavaleiros, os torneios, as catedrais e o misticismo do período. E é a partir dessas mentalidades, desses artefatos, desses objetos recolhidos que eles vão produzir uma narrativa que construa uma identidade nacional para o país no qual ele está a pesquisar. Uma outra característica interessante desse período é que os historiadores, na busca de construir a história de cada nação durante esse período, eles vão voltar ao passado procurando caracterizar o espírito de cada povo. Para eles, identificar, descrever, registrar esse espírito é o que explica para eles sua situação e sua maneira de ser. E assim, alguns povos na sua narrativa serão descritos como povos guerreiros, conquistadores, valentes, corajosos, destemidos. Outros povos vão se caracterizar nessa narrativa como povos mais ligados ao comércio, ao enriquecimento, à produção de riqueza material. E assim sucessivamente. A história e ciência na Alemanha. É na Alemanha que vai surgir a preocupação em transformar a história em ciência. A Europa vive grande desenvolvimento das ciências naturais, física, química, e os historiadores alemães, em reação ao idealismo, querem agora uma produção histórica mais próxima das ciências exatas. E para isso, eles pretendem elaborar um grau de exatidão científico semelhante aos das ciências exatas para a produção da história, para que ela ganhe o status de ciência. E aí eles vão elaborar métodos de trabalho análogo e efetivos e estabelecem leis e verdades de alcance universal. Portanto, para eles, se a produção histórica se pautar nessas indicações, ela caminha para se tornar uma ciência.